Olá, eu sou Heber Juncker, seja bem-vindo ao meu canal e podcast. Estamos compartilhando uma série de devocionais com o tema Momento com Deus. E quero te convidar a me acompanhar nessa série de devocionais. Para isso, peço que se inscreva no meu canal, caso ainda não tenha feito, e ative o sininho para assim o YouTube te avisar toda vez que eu postar um novo vídeo. E hoje eu quero compartilhar sobre o tema a provisão de Deus. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 22, versículos 7 e 8. Isaac disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Me lembro de algumas vezes eu e a Rosane, minha esposa, ensinar nossos filhos sobre obediência, usando como exemplo a história de Abraão e Isaac. Ensinávamos que obediência se aprende obedecendo. E eu creio que nós, como filhos de Deus, precisamos lembrar sempre dessa verdade e também precisamos ouvir para que possamos obedecer a Deus de forma voluntária. Falar de Abraão é falar de um homem que é um exemplo marcante de obediência a Deus, até mesmo na maior prova de sua vida. Deus ele orientou Abraão a levar seu filho Isaac para a região de Moriá e ali sacrificá-lo como oferta ao Senhor. O que Abraão deve ter pensado? Se fosse comigo, o que eu teria pensado? Duro, né? Muito difícil obedecer uma ordem de Deus dessa forma. E Abraão amava profundamente Isaac. Ele era o cumprimento da promessa de Deus. Ele veio de uma forma milagrosa, pois Abraão e Sara já eram velhos e Sara ela era estéril. E agora Deus estava pedindo-lhe para sacrificá-lo, isto é, para matá-lo. Muitos com certeza diriam, isso não é de Deus. Como Deus vai pedir para matar uma pessoa e matar seu próprio filho? Pois é, bom, na manhã seguinte, Abraão, Isaac e mais 2 servos se preparam para partir. Cortaram madeira o suficiente para o sacrifício e partiram. E no terceiro dia Abraão olhou para cima e viu o lugar à distância. E disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Gênesis 22, verso 5. Você prestou atenção aqui no que Abraão disse? Ele disse: Vamos adorar e voltaremos. Abraão já tinha experimentado o poder de Deus quando seu filho nasceu. Isaac era um milagre de Deus no final de sua vida. Abraão aprendeu a confiar em Deus e continuou seguindo em frente, confiando, obedecendo a Ele. Ele sabia que quando Deus falava, as coisas aconteciam. Podia ser, não no seu tempo, mas com certeza aconteceria no tempo de Deus. Imagino que os servos ficaram intrigados naquele momento, assim como Isaac, pois se iam fazer um holocausto, onde estava o animal para o sacrifício? Bom, o verso 6 diz o seguinte: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaac, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Eu creio que se Isaac pôde levar as madeiras para o sacrifício, ele deveria estar no início talvez da adolescência, né? E enquanto caminhavam para o lugar determinado por Deus, Abraão e Isaac, eles conversavam. Mas conversavam sobre o quê? Bom, Isaac disse a seu pai Abraão: Meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E quando chegaram lá, Abraão construiu o altar para o sacrifício e adoração. Pegou a lenha, as madeiras que estavam com Isaac e as colocou no altar. Amarrou seu filho e o colocou em cima da madeira. A Bíblia não revela nada sobre palavras, choros ou pensamentos de Isaac nem de Abraão. Possivelmente por causa da confiança e fé de Abraão, Isaac sabia que o seu pai era obediente a Deus e por isso acreditava que Deus iria prover. Ou até mesmo ele estivesse disposto a morrer para agradar o seu pai. Seja qual for o seu pensamento e seu sentimento, Isaac estava lá agora, amarrado e deitado em cima daquela madeira que ele próprio carregou. O verso 10 diz: Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Abraão levantou a faca para sacrificar seu filho. Já pensou nisso? Mas quando o anjo do Senhor chamou: Abraão, Abraão, Abraão respondeu: Eis-me aqui. Então o anjo disse: Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada.
Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Gênesis 22, verso 12. E Abraão olhou para cima e viu um carneiro preso no arbusto. Deus havia então provido o animal para ser sacrificado em vez de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Não deve ter sido fácil, mas ele não tinha duvidado que Deus iria prover. Imagina os dois servos vendo Abraão e Isaque descendo do monte e com a faca manchada de sangue. O que podem ter pensado? Porque eles sabiam que Abraão disse que Deus ia prover um animal para ser sacrificado. Abraão obedeceu quando Deus lhe disse para se preparar para sacrificar seu filho. E quando o anjo lhe chamou, Abraão parou para ouvir. Se Abraão não tivesse ouvido e obedecido, ele e Isaque não teriam visto a provisão de Deus. Quando aprendemos a ouvir e obedecer, vemos os milagres de Deus, vemos a provisão de Deus. Eu pergunto a você, como está seu nível de sensibilidade para ouvir Deus falar e seu nível de obediência em comparação com o de Abraão? É muito fácil falar que confiamos em Deus, mas em muitas situações agimos por conta própria, damos um jeitinho e ajustando o que Deus falou, as nossas circunstâncias, e perdemos então assim a oportunidade de ver a provisão de Deus. Quando fazemos isso, perdemos de ver a experiência ou de ter a experiência da fidelidade de Deus. Queria que refletisse em duas perguntas que eu vou te fazer nesta hora. Por que você precisa confiar em Deus hoje? Você precisa dele para prover algo a você. Sabe, eu creio que Deus está nos chamando para ir a um lugar que separamos para adorá-lo, para lhe oferecer um sacrifício de louvor. E mesmo diante das pressões do dia a dia, pare para ouvir Deus e o adore ali. E durante esses momentos, converse com Deus sobre todas as suas preocupações, seus medos, seus desafios, e fique em silêncio por um tempo para ouvi-lo. Deixe ele te lembrar que ele é Deus provedor, que ele é Deus o provedor. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por me ensinar acerca do jeito do Senhor agir. Fala comigo e te obedecerei. Senhor, dá-me ouvidos para ouvir o Senhor, somente o Senhor, e um coração disposto a rapidamente responder. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E amém. E antes de terminar, queria sugerir a você 3 coisas. Primeiro, escolha um lugar em sua casa onde você possa ter seu momento com Deus para adorá-lo e conhecê-lo por meio da palavra e oração. Segundo, se disponha a criar o hábito de ficar em silêncio alguns minutos, alguns momentos para ouvir Deus falar. Deus pode falar por meio de pensamentos, meditando na palavra de Deus, aquilo que Deus falou com você, aquilo que você leu, mas também por meio de impressões interiores que devem sempre ser testadas até você ter certeza que foi Deus que falou e não você. E terceiro, tenha como propósito de vida tudo que você ouve de Deus, obedeça. É isso aí, gente. Se este vídeo aqui abençoa você, deixe o seu like, manda o link desse vídeo aos seus amigos e conhecidos. Que Deus te abençoe e um forte abraço.